Segundo Crônicas, capítulo 1, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus cumpra a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dadas a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro, como pedras e cedros em abundância, como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos o teu nome, Senhor, pela tua palavra que é viva, papai. Nós pedimos agora, Senhor Deus, retira toda a distração, Senhor, tudo aquilo que nos impede de estarmos conectados contigo, porque este é o momento, Senhor Deus, que nós estamos reunidos para te adorar, para aprender mais de ti, Senhor. As coisas lá de fora são lá de fora, papai. Agora o que nos interessa é o que está no teu coração, Senhor. Nos ajuda, papai. Visita o nosso coração nessa noite, fala conosco. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Aqui nós vemos o começo do reinado de Salomão. Depois eu vou explicar o porquê dessa palavra. Foi uma visão que a irmã ela se teve e um sonho que Deus me deu de ontem para hoje. Mas a visão que o Fábio teve semana passada aqui na igreja. Juntou os três, complementou. Deus dá a direção, a gente vai em cima da direção que Deus dá para a gente. Então aqui, Davi tinha partido, faleceu, e o reino foi passado oficialmente para o seu filho Salomão começar a reinar. Alguns falam que ele era uma criança. Não é. Isso não procede. Porque em algumas traduções, quando ele fala com Deus, ele fala: eu ainda sou um menino. Ele começa a reinar, mas ainda ele fala: eu sou um menino. Mas o que ele está falando de ser um menino é que ele está declarando que ele é totalmente dependente de Deus como um menino. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele começa a reinar, e ele reina por 40 anos, ele já tinha um filho. E quando o seu filho começa a reinar, Roboão, ou seja, após a morte de Salomão, ele já começa a reinar com 40 anos. Então, se Salomão começa a reinar e ele já tem um filho, o reinado de Salomão dura 40 anos, Salomão morre e seu filho começa a reinar com 40, quer dizer que Salomão já tinha no mínimo, vamos botar aí uns 20 anos, no mínimo. E a Bíblia fala que ele morre idoso. A história também. Então alguns acreditam que ele começa a reinar com cerca de 40 anos. Tá? Por que 40 anos? Porque o filho dele, quando começa a reinar, já estava com 40. E isso vai bater um pouco lá com o livro de Eclesiastes, que mostra Salomão se arrependendo dos seus pecados e se voltando para o Senhor. Porque Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento, Deus deu riquezas. Porém, os desejos da carne de Salomão, que falavam mais alto do que os dons, os presentes que Deus deu para ele, fez com que ele se desviasse. Mas no final da sua vida ele se arrepende e deixa isso registrado lá no livro de Eclesiastes. E aqui nós temos alguns detalhes importantes que nós precisamos entender. Primeiro, Salomão ele convoca todo o povo. Ele convoca todo o povo para subir ao local onde estava o tabernáculo. Nesse momento aqui ainda não tinha o templo. Eu comecei a ler aqui o capítulo 2, porque resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor. Ou seja, depois do capítulo 2, ali a partir do capítulo 2, Salomão vai começar a juntar o material e dar início à construção do templo. Até então não tinha templo. Até então não tinha o templo. Então Salomão ele reúne todo o povo e sobe até o local aonde estava o tabernáculo de Moisés. E no texto aqui que nós lemos, ele faz referência a esse tabernáculo que estava ali em Gideão, e ele faz referência à tenda de Davi, que estava em Jerusalém. Então naquele momento do reinado ali, quando Salomão começa o seu governo, existiam 2 locais de adoração. Existia em Gibeão o tabernáculo de Moisés, e existia a tenda de Davi em Jerusalém, que era onde o Davi tinha colocado os sacerdotes e levitas para estarem 24 horas sem cessar, adorando, orando, cantando e profetizando diante da arca do Senhor. Então nós temos 2 locais de adoração. Parece que Salomão não tinha entendido ainda o significado da tenda de Davi.
Ele não tinha ainda entendido o significado da arca da aliança, ou da arca do concerto, ou da arca da presença de Deus. Porque o culto levítico, que foi estabelecido por Deus e dado a Moisés, ele era feito, em 3 partes: átrio, lugar santo, lugar santíssimo. No átrio nós temos o altar de holocausto e a bacia de bronze. Entrou no lugar santo, nós temos a mesa dos pães da preposição, a ceia. Nós temos o candelabro, que representa ali o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito, os 9 dons e os frutos. Os 9 gominhos do fruto do Espírito estão representados ali. E nós temos também o altar de incenso, que representa a adoração. Aí você entra no lugar santíssimo, tem a arca da presença, a arca da aliança do Senhor. Porém, lá no tabernáculo, aonde Salomão subiu, a arca não estava lá. A presença de Deus não estava mais lá. Por quê? Porque na época lá de Saul, o povo saiu contra os filisteus e foi derrotado. Foi um pouquinho antes de Saul, foi ali com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. O povo foi derrotado, a arca foi levada presa, cativa pelos filisteus, e depois Deus manda uma praga, uma desgraça, e eles devolvem. E Davi, no seu reinado, porque vem essa época de Samuel, ali de Eli, onde a arca foi levada, Deus levanta Saul, 40 anos de reinado. Deus levanta Davi, de acordo com a história aí, lá para o meio e para o final do reinado de Davi, Davi pega essa arca e traz ela de volta para Jerusalém, porque ali aquela arca representa a presença do Senhor. Porém, o local de holocausto, tabernáculo, átrio, lugar santo e santíssimo, continuou existindo lá em Gibeão. Lá tinha um culto, mas era um culto sem a presença de Deus, sem a arca do concerto. E Davi, quando traz a arca de volta, ele leva para Jerusalém, ele leva para perto dele. Ele entende a importância da presença. Então eu tenho 2 locais de culto, e isso tem que ficar muito claro para a gente. Por quê? Quem ia adorar ali em Gibeão, no tabernáculo de Moisés, a adoração era feita: altar de holocausto, bacia de bronze. O que é o altar de holocausto? É onde Jesus é sacrificado. Então ali representa o sacrifício de Jesus. Aceita-se Jesus no altar de holocausto. O animal, ele era degolado, ele era sacrificado. E quando você mata o bichinho, espirra sangue, suja a roupa. E, detalhe, fazia parte do ritual, em determinados dias, você matar o bichinho, pegar o sangue e fazer assim com uma bucha, com uma esponja, 7 vezes, e o sangue era lançado, e o sangue salpicava as vestes ficavam manchadas de sangue, principalmente do sacerdote, que ele joga o sangue, mas o sangue bate nele também. Aí quando ele vai entrar no lugar santo, ele não pode entrar com a roupa suja de sangue. Ele vai entrar carregando sangue, mas ele não pode entrar com o sangue, com a roupa suja. Ele precisa lavar as suas vestes. Então ele passa pela bacia de bronze. O que é a bacia de bronze? Representa o batismo hoje. Batismo nas águas. Então você aceita Jesus no altar de holocausto, passa pela bacia, se batiza, para depois você entrar no lugar santo, onde está a mesa dos pães da preposição. Por que eu estou explicando isso? Já falei isso um monte de vezes aqui. Porque hoje tem muitas igrejas grandes, gigantescas, igreja de pastores famosos, que eu garanto que vocês conhecem, que não estão mais respeitando alguns aspectos da palavra.
A igreja do meu filho em Campinas dá ceia para criança e para quem não é batizado. Dá ceia para qualquer um. Eu achei que era só lá. Agora eu já vi que não. Isso aí já está espalhado pelo Brasil em igrejas gigantes. Isso preocupa. Porque eu vou dar ceia para uma criança. A Bíblia fala que antes de eu entrar no lugar santo, onde está a ceia, a mesa, os pães da preposição, primeiro eu tenho que passar no altar do holocausto. Mas se a criança não aceitou Jesus ainda, como que faz? Se ela não se lavou na bacia de bronze, se ela não batizou, como que ela vai entrar lá? Ela vai entrar suja? E pior, Paulão, o apóstolo Paulo, ele fala assim: examine o homem a si mesmo. Não é examine a criança a si mesmo. Tem que ter consciência de adulto. Tem que ter consciência dos pecados. Tem que ter consciência da palavra e dos mandamentos de Deus. Tem que ter consciência que deve estar em obediência. Porque aqueles que comem e bebem indignamente, diz a palavra, serão réu de juízo, vão sofrer com enfermidades, com muitas coisas. Então, não é simplesmente desprezar aquilo que Deus estabeleceu e falou mais de 50 vezes para Moisés. Moisés, faz tudo conforme eu te mostrei no alto do monte, Moisés. Não muda nada. Mas hoje nós estamos mudando. Por quê? Porque agora as igrejas estão crescendo. Principalmente depois da pandemia. Bum, explodiu as igrejas. A maioria das igrejas estão tudo cheias. Por quê? Porque você permite tudo. Pode fazer o que quer. Tem alguma outra forma da igreja estar cheia? Porque o ser humano não gosta de ser cobrado. O ser humano não gosta de que se imponha limites. O ser humano não gosta que aponte os seus erros, porque fica dodói. O ser humano precisa ser motivado e não criticado, vamos assim falar. Paulo fala para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. O exortar aí é meio que criticar, é meio que corrigir, incentivando a pessoa a não errar mais, mas tem que apontar o erro, porque se não apontar o erro não tem arrependimento. Aí quando você fala do tal do Espírito Santo, que alguns dizem que são cheios, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele nos constrange, ele aponta o dedo, ele aponta o erro, porque você só vai ser convencido da coisa errada que você faz quando o Espírito Santo te apontar. Tem gente que não gosta, não entende que a correção do Pai é uma forma de demonstrar amor. Então o que eu faço? Pode tudo, está tudo lindo. E eu falo isso porque eu fui numa igreja grande, tinha mais de 5.000 pessoas, e eles estavam dando ceia para criança. Depois eu vi um outro que tem 800 igrejas no Brasil, com no mínimo 2.000 membros cada uma, falando: não, nós damos ceia. Vieram uns pastores aí de convenção querer falar comigo. O cara falando, tá no vídeo, tá na internet, criticando por causa de doutrina. Eu dou ceia para criança mesmo. Ou seja, não está nem aí, porque a palavra diz, porque os anciãos estão dizendo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos fazer um culto em Gibeão sem a presença de Deus. Tem muita gente que vai para a igreja sem presença, não tem a presença, não sente a presença. É crente, aceitou Jesus, é crente, se batizou, é crente, vai para a igreja, vai ceiar, mas não tem presença de Deus. Porque para ter a presença de Deus, precisa adorar. Sabe o que é interessante? Quando a arca foi levada para Jerusalém, eles pegaram o altar de incenso e entraram com ele para o lugar santíssimo. No lugar da presença de Deus, eles colocaram a adoração, que o altar de incenso representa adoração, mas a adoração não pode substituir a presença de Deus. Não, a adoração ela deve atrair a presença de Deus.
Aí o que nós vemos? Tem muitas pessoas hoje que adoram cantores, adoram pastores, adoram os famosinhos, são seguidores. Por quê? Porque o altar de incenso foi colocado no lugar da presença de Deus. E quando isso acontece, não tem a presença está longe. A presença está longe. A presença de Deus está no local onde tem oração 24 horas por dia. A presença de Deus está no local aonde o povo ora, o povo se reúne, o povo se congrega para orar. E quando Salomão reúne aqui, Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, o Senhor, tinha feito no deserto. Ele foi lá, e lá ele fez duas coisas. E essas duas coisas que ele fez, conseguiu atrair a presença de Deus para ele. Só para ele. Não foi para todo o povo que foi com ele. Foi para ele. Porque Deus apareceu para ele. Deus falou com ele. E depois que Deus aparece e fala com ele, ele se liga. Ele se toca. Que ele precisa agora que a presença de Deus seja reestabelecida no lugar santíssimo. E o que ele faz? Porque é legal você ler o texto e ver, Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento, Deus deu riquezas, deu honra. O cara mais rico da época, o reino maior que teve, em sabedoria, em riquezas, em paz, em tudo. É lindo. Mas a revelação que Salomão teve naquele momento, ninguém fala. Porque ele já chega no capítulo 2 falando assim, agora eu entendi, agora eu vou construir um templo. E nesse templo eu vou pegar os elementos aqui do tabernáculo, altar de holocausto, a bacia, os pães, candelabro, altar de incenso, vou trazer para o templo. E vou pegar a arca, a presença de Deus que está numa tenda, e vou levar ela agora para o seu devido lugar, para o lugar santíssimo. E eu vou juntar o culto do sacrifício com o culto da adoração, com o culto da oração, com o culto do louvor. Na tenda de Moisés, no tabernáculo de Moisés, não tinha louvor. Na tenda de Davi tinha 24 horas por dia sem cessar. Então Salomão agora ele junta. Por quê? Porque antes era um tabernáculo, era uma tenda. Antes o Espírito Santo no Antigo Testamento ele vinha sobre o homem e saía. Era uma tenda, a tenda é lugar de morada temporária. Agora Salomão entendeu, não, nós precisamos ser casa. Nós precisamos ser uma edificação. Nós precisamos ser o templo onde o Espírito Santo vai vir morar. Mas o Espírito Santo ele só mora onde tem a presença de Deus. E a presença de Deus é muito mais do que uma visão, muito mais do que um sonho, muito mais do que uma profecia, que uma revelação. Porque visão, sonho, profecia, Balaão teve também. A presença de Deus é muito mais do que isso. E para a presença de Deus se manter ali no lugar santíssimo, a partir desse novo modelo, dessa revelação que Salomão tem, é necessário oração, é necessário adoração, sem cessar. Por isso que Jesus fala, orai sem cessar, vigiai e orar. Por quê? Para que a presença permaneça no lugar santíssimo que está dentro de nós. O lugar santíssimo é o nosso espírito. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração no espírito é o lugar onde o Espírito Santo mora. É o nosso lugar santíssimo, que tem que ter adoração em espírito 24 horas. Essa foi a maior revelação que Salomão teve.
que ele constrói o templo e junta o elemento dos dois cultos. Salomão não acabou com os sacrifícios, pelo contrário, ele descobriu como atrair a presença de Deus com sacrifícios. E nós não somos ensinados sobre isso. Por quê? Porque o diabo não quer que você atraia a presença de Deus. O diabo não quer que você carregue a presença de Deus. Para que carregar a presença? A presença de Deus é luz. Se você chegar no lugar de trevas, as trevas vão embora. Para que carregar a presença? Para que orar? Para que adorar? Para que ter a presença de Deus no meu espírito? O diabo não quer. E muitas vezes nós somos obedientes ao diabo. Você não quer, tá bom, então não carrego a presença. Porque para carregar a presença dá trabalho. Carregar a presença não é fácil. Carregar a presença é necessário 24 horas por dia de adoração, de obediência à palavra, de falar não para o pecado. E isso é difícil. Falar não para o meu próprio eu, para a forma que eu trato as pessoas, para as atitudes que eu tenho, para os pensamentos que eu tenho, para as coisas que eu faço no secreto, onde ninguém está vendo. É 24 horas para a presença permanecer. Porque muitos podem ir para o culto lá em Gibeão, aceitando Jesus, sendo batizado, tomando ceia, sem a presença. Anos o tabernáculo lá ficou sem a presença de Deus. E parece que o povo não estava nem aí. Davi que teve que ir atrás da arca, trazer ela para junto de si. E os sacerdotes, o povo, nem povo, não, Davi, vamos levar a arca lá pro tabernáculo. Estavam nem aí. Vai lá pro cultinho, entra vazio, sai vazio. Às vezes quando ouve algo motivacional, fica felizinho da vida, sai feliz porque ouviu algo que gostou, mas não tem presença. Porque quando tu carrega a presença, tu carrega milagres. Quando você carrega a presença, você carrega sobrenatural. Quando você carrega a presença, meu Deus, o inferno corre. Todas as coisas cooperam para o seu bem quando você carrega a presença. Pastor, está dando tudo errado. É duas coisas: ou Deus está te provando, ou você não está carregando a presença. E quando Deus prova, Deus avisa. Que Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, o profeta. Então tem que tomar muito cuidado. Que se o negócio começou a acontecer, começou a ficar ruim, sem aviso, sem nada, tem algum problema com a presença. Pastor, mas eu tenho dons. Grande coisa, Balaão também tinha. Dom não quer dizer que você carrega a presença. Dom é uma ferramenta que Deus dá num determinado momento para uma finalidade específica. E Ele pode dar dom até para um jumento, para qualquer um. Agora a presença não. A presença é só para quem cultiva uma vida de oração, jejum, de palavra. Quem cultiva a verdadeira adoração, amando, ajudando os irmãos, cuidando. É diferente. Então Salomão tem uma grande revelação. E essa revelação veio depois dele fazer uma oferta. Salomão fez uma oferta. E eu vejo Salomão fazendo duas grandes ofertas na Bíblia. Essa é a primeira. A segunda é quando o templo está pronto. Eles vão inaugurar o templo. A Bíblia fala que Salomão ofereceu tantos sacrifícios, que naquela época as ofertas eram animais que eram sacrificados. Ele ofereceu tanto sacrifício, mas tanto sacrifício, mas tanto sacrifício, que não dava nem para contar a quantidade de levitas, que eram os levitas que faziam o sacrifício ali. Os sacerdotes levitas faziam o sacrifício. A quantidade de sacerdotes na época não era suficiente para oferecer, para imolar, para matar os animais que Salomão estava ofertando. Aí ele mandou pegar os levitas, que eram os ajudantes ali do templo, que não podiam sacrificar, e falou: santifica os levitas. Aí santificaram os levitas, para os levitas ajudarem no sacrifício. De tamanho que for, aquele ofereceu 1000
1000 holocaustos. Na inauguração do templo, não se dava para contar a quantidade de oferta que Salomão deu. Porque uma coisa, presta atenção, o reino de Deus, ele existe chaves. Existe chaves. Uma das chaves chama-se oferta. E é uma chave que diz o salmista que ela fica continuamente diante da face de Deus. Fica lá. Você tem noção que nós não podemos ver a face de Deus e continuarmos vivos? Nós não conseguimos contemplar a face dele, mas as nossas ofertas ficam continuamente diante da face dele. E nós ficamos aqui orando, clamando, é vigília, é reunião de oração, é um sei que clamando para Deus nos ouvir. A palavra nos ensina que as nossas ofertas têm voz, e elas estão face a face com Deus. Elas falam. Não sei se Salomão sabia disso. Porém, Salomão, eu creio que sim, porque foi o pai dele que falou que as nossas ofertas estão continuamente diante da face de Deus. Salomão foi lá e praticou. Ele pegou uma oferta, se você juntar, nós temos 365 dias no ano. Então, na teoria, presta atenção, hein? Na teoria, haviam 2 sacrifícios, um de manhã e de tarde. Então, 365 aí, você já ia para 730, juntando o ano todo. Porém, tinha os dias da festa da lua nova, tinha a Páscoa, tinha outras festas, onde também eram se oferecidos animais. Eu nunca fiz a conta para ver quanto que daria no ano, né? Mas deve chegar perto de uns 1000. Todos os sacrifícios apresentados em um ano, que Deus pediu para o povo fazer, ia sendo feito diário, devia lá estar perto dos 1000. Salomão pega, não, vou pegar o valor do sacrifício de um ano inteiro e vou ofertar ao Senhor. Aí você vai lá para o Novo Testamento, tem uma mulher que entendeu o que Salomão fez. Ela pegou um frasco lá de perfume caríssimo, que representava um ano de salário. E quando ela faz aquilo diante de Jesus, que ela quebra o vaso ali e unge Jesus, Jesus falou, aonde vocês forem, contem o que essa mulher fez. Ou seja, aquela oferta que ela entregou, que representava um ano de trabalho, foi eternizada na palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas aquela oferta daquela mulher vai ficar registrada para sempre. Da onde que ela tirou isso? De Salomão. Salomão pega 1000 holocaustos. 1000. Sobe o monte e oferta ao Senhor. O que acontece? No lugar onde não havia presença não estava lá, com as ofertas ele consegue atrair a presença de Deus para ele. E foi tão forte e tão profundo que Deus chega e fala, o que você quer? Você chamou minha atenção, o que queres que eu te faça, Salomão? Já pensou Deus chegar para você e falar assim, o que queres que eu te faça? O que você ia pedir para ele? O que você ia pedir para ele? O que queres que eu te faça? Salomão, ele deixa uma chave. São as chaves do reino. Jesus, quando aparece lá em Atos 1 para os discípulos, depois que ressuscitou, ele vai falando coisas concernentes ao reino. Essa é uma delas. Nós estamos falando do reino, Salomão, o reino do Espírito Santo. As nossas ofertas são chaves. Ofertas de sacrifício que custam. Ela abre porta. Ela atrai a presença de Deus. Para isso eu preciso estar em santidade. Eu preciso ter uma posição para atrair a presença. Não é só uma oferta. Não é só pegar dinheiro. Não é só pegar o que está sobrando e dar. Não. Tem que ter sacrifício. O altar tem que estar restaurado para atrair a presença de Deus. E olhem,
Deus deu sabedoria, conhecimento, deu riquezas, mas o mais importante foi a revelação de juntar o culto do sacrifício com o louvor, com a adoração. Porque esse louvor e essa adoração, elas foram estabelecidas por Samuel na escola de profeta. Era lá que eles adoravam a Deus com música. Porque até chegar em Samuel, era só sacrifício de animal. Era as ofertas de cereais. Quando chega em Samuel, não. Ele faz lá as escolas de profeta e começam a adorar com cânticos, com instrumentos. E a Bíblia diz, até quando Saul, endemoniado, chegava perto do rancho dos profetas, a presença de Deus vinha sobre ele, e ele ficava cheio do Espírito Santo. Porque a adoração atrai a presença. Nós adoramos com cânticos, com declarações expressas em palavras, em frases, mas nós adoramos também com as nossas ofertas. Por isso que eu falo, Deus não é mendigo para receber esmola. Deus não é mendigo para receber uma ajuda de custo. Não. Deus, Ele quer oferta. E as ofertas que movem o coração de Deus são aquelas chamadas de ofertas de sacrifício. Esses dias eu perguntei para um rapaz lá no meu serviço, crente, vida inteira, presbiteriano, depois virou batista. Falei, qual foi a maior oferta que você já deu na sua vida? Foi uma onça. Eu falei, mas você ganha muito mais do que uma onça. E eu tenho que parar para refletir, porque eu vou ser cobrado por isso. O Senhor fala, ninguém se apresente a mim de mãos vazias. Mas a forma que eu honro a Ele é a forma que eu demonstro o quanto que eu amo. Esse homem aqui, ó, honrou a Deus, ofereceu algo que nunca tinha sido oferecido até aquele momento. Chegou lá com 1000 holocaustos. E tem ofertas na Bíblia que você oferece ali, o animal é morto e você ainda pode comer parte do animal junto ali com o sacerdote. Ou seja, você participava da oferta. O dízimo, você entregava o seu dízimo, mas você podia comer parte dele também, tanto cereal como animal. Você participava ali. Por isso que o dízimo você entrega onde você se alimenta. É na sua igreja que você faz parte, que você congrega. Oferta você dá em qualquer lugar. Agora o dízimo é onde você congrega. A oferta de holocausto não, ela era totalmente queimada. Ninguém podia pôr a mão. Não sobrava um pedacinho para ninguém. 1000 holocaustos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica orando. Ora para salvar uma pessoa, um familiar. Ora para isso, ora para aquilo. Ora para destravar a vida empresarial, a vida emocional. Ora para cá, para lá. Ora para um monte de coisa. E não anda. Não anda. O povo preso no Egito, anos lá escravizado. Deus fala, quer sair daí? Porque o clamor subiu até Deus. Quer sair daí? Me dá uma oferta. Pelo menos cada família aí me dá uma oferta, um cordeirinho, um animal. Animal custava dinheiro para eles. Me dá uma oferta. Agora você imagina 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Junta aí por família. A Bíblia fala que havia 656 mil homens mais ou menos de guerra. Desses 650 mil aí, alguns já deviam ser casados, porque já estavam na idade de guerra. Vamos baixar aí que seja 500 mil famílias. Quantos cordeiros não foi oferecido ali para acabar com a escravidão
de centenas de anos que o povo estava. Nós precisamos entender que quando nós adoramos, o céu se move em nosso favor. Nesta peleja não tereis que pelejar. Adore. Mas adorar não é só cantar. Nós adoramos assim a Deus, com as nossas ofertas. Isso é difícil. Já peguei um pastor já de idade, quase 70 anos, que não pode ouvir falar de oferta. Não, se você for falar de oferta, você vai dar a entender que você quer roubar o povo, que você quer tirar dinheiro do povo. Mas a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse é oferta. Por que será? Porque é um mistério. É uma chave do reino de Deus. E detalhe, quando esse camarada deu a oferta, a Bíblia diz que ele subiu para adorar. Ele não subiu para pedir sabedoria. Ele não subiu para pedir riquezas. Ele subiu para adorar. Ele não queria nada em troca. Ele subiu para adorar, para ficar mais pertinho de Deus, para atrair a presença de Deus para ele. E essa adoração abriu uma porta que fez Deus falar: o que tu quer? Então são chaves que nós precisamos aprender a utilizar. Eu posso dar uma oferta específica para Deus desfazer obras malignas sobre a vida de uma pessoa? Posso, até mesmo sobre a minha. Porque do lado de lá eles dão oferta para amarrar, para destruir seu casamento, para aprisionar filho na droga, para acabar com o seu emprego, com a sua família. Eles dão ofertas. Dão ofertas até para eleger candidato. Sabia? Não é oferta pouca não. É alta. E os crentes não. Os crentes são pobres, miseráveis, filhos de um Deus mendigo, que não tem a capacidade de levantar uma oferta de sacrifício. Não, nós somos filhos do dono da prata e do ouro. Somos filhos do Deus criador do universo. A Bíblia fala que todo poder, toda autoridade, todos os reinos foram dados a Jesus. E Jesus fala: eis que eu vos dou a vós. Vocês são co-herdeiros com Cristo. Então tudo que pertence a Jesus, nós somos herdeiros com Ele, pertence a nós. Mas eu não tenho a capacidade de ir além, de fazer mais. Porque se eu fizer mais, eu posso correr o risco de não pagar o aluguel. Eu posso correr o risco de ficar sem comida, de não pagar a prestação do financiamento. Porque o Deus que eu sirvo não é capaz de prover todas as coisas. Então eu tenho que prover pela força do meu braço. Eu tenho que garantir pela força do meu braço que meu Deus é um mendigo. Você entende que é assim que se estabelece um relacionamento com Deus? Através das atitudes, não é só palavra. Palavra você pode falar: eu te amo, Jesus, eu te amo, aleluia. Eu te amo, eu te adoro, oh glória, aleluia. E ele está falando: tá, agora mostra com atitudes. Mostra que mamão não domina a sua vida. Eu acho que esse é o discurso mais duro do Evangelho. Sabe por quê? Porque muitos de nós somos totalmente dominados por mamão. Mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, mesmo ceando, o dinheiro fala mais alto. Porque a nossa confiança não está em Deus, está no dinheiro. Fica sem dinheiro. Quando acaba o dinheiro, você vê a pessoa se transformando. Porque mamão domina. E Deus fala: não, eu sou em primeiro lugar. Abraão, eu sou a tua recompensa, o teu galardão, Abraão. Deus é a nossa recompensa, não é o dinheiro. Porque o dinheiro não é nosso, é dele. Então se eu quero ir mais fundo, eu não tenho que usar o dinheiro para barganhar com Deus. Porque eu não vou fazer negócio com Deus. Eu uso o dinheiro para adorar.
Eu uso tudo que eu uso, meu carro para adorar. Eu uso a minha casa para adorar. Eu uso minhas roupas para adorar. Tem gente que não adora com roupa, não adora o diabo com a roupa que usa. Não é a Deus não. Mas eu tenho que adorar a Deus com as minhas roupas. Eu tenho que adorar a Deus com o salário que eu ganho. Eu tenho que adorar a Deus com tudo que eu tenho. Isso é duro, porque dói no bolso, mexe na confiança. Esses dias eu postei no grupo, morreu o irmão André, fundador da organização, da maior organização missionária do mundo, chamado Portas Abertas. Lá no meu trabalho eu perguntei para os crentes: vocês conheceram o irmão André? Ninguém sabia nem quem era. Sabe quem foi o irmão André? Ele foi o maior contrabandista de Bíblias que já existiu na face da terra. Na época lá que tinha o Muro de Berlim lá, que socialismo, comunismo dominava a Europa, o cara entrava escondido e disfarçado com uma Kombi cheia de Bíblias, traduzida na língua deles lá, distribuía, porque se pegasse pregando, morria. Não tinha igreja, não podia falar que era cristão, então eles levavam Bíblia. Aí as pessoas liam a Bíblia e se convertiam, liam um panfleto e se convertiam. Ele começou assim. E no livro que conta a história dele, ele foi fazer um treinamento missionário. Foi lá. Aí aprendeu algumas coisas. Vão agora para a parte prática. Acabou a parte teórica. A parte prática é assim, ó. Nós vamos botar, vocês vão em 2. Botar vocês 2 aqui num carro. Vamos levar vocês para uma cidade que vocês não conhecem. Vamos deixar vocês na cidade. Daqui uns 3 meses a gente volta para buscar vocês. Lá vocês vão pregar o evangelho, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Mas tem um detalhe: vocês vão sem 1 centavo no bolso. Vocês vão com a roupa do corpo. Vocês vão ficar 3 meses lá pregando o evangelho. Mas vão comer o quê? Uns 2, 3 dias de jejum a gente aguenta. Mas depois nós vamos comer o quê? Nós vamos dormir aonde? Fazia parte do treinamento. Pensou se a gente fosse fazer esse treinamento? Você vai comer o quê daqui 2, 3 dias? Vou te deixar numa cidade lá. Vou consagrar um pastor aqui. Vou deixar uma cidade lá para ele pastorear. Hoje, para você fazer isso, você tem que dar salário, você tem que alugar uma casa, tem que ver escola para o filho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Naquela época não. Tu vai lá. Papai é Deus de provisão, se vira com ele, aleluia. Aí ele conta no livro, foram 3 meses. Centenas de almas entregues para Jesus, fundaram uma igreja e voltaram vivos. Porque o Deus que provê todas as coisas, proveu na vida deles. Porque quando o dinheiro não é mais importante do que Deus, Deus começa a operar milagres. Agora vai fazer isso nos nossos dias. Vou levantar aqui um casal, vou enviar lá para uma cidade do interior, vai pastorear uma igreja que não existe. Vou botar no carro e vou deixar lá. Tchau. Que 3 meses eu volto. Mas vou dormir aonde? Vou comer o quê? Isso é Bíblia. Jesus fez isso com os discípulos. Mas hoje o dinheiro, eu confio no dinheiro. Está vendo como o evangelho é um pouquinho diferente do que nós vivemos, porque está na Bíblia? Foi falado aqui ontem, essa nação é abençoada. Porque foi o nosso voto lá na ONU que fez com que Israel se tornasse Estado de novo. Nós somos abençoados porque nós abençoamos a Israel. Eu creio que nós nunca vamos passar pelo que Venezuela, México, Bolívia, Colômbia estão passando, Nicarágua, com perseguição, com fome, com desgraça, pessoas morrendo porque não tem Doril, não tem remédio para dor de cabeça. Já comeram os cachorros, os gatos, tudo bicho que tinha na rua. Já comeram os ratos, não tem mais o que comer. É assim que eles estão vivendo lá. A Argentina está indo para o mesmo buraco.
Mas eu creio que o Brasil não vai, porque nós abençoamos Israel. Mas o evangelho é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Essa mensagem, ofereceu 1000 holocaustos, é dura, porque você está dando além daquilo que você pode dar. Mas isso mexe com o mundo espiritual. Logo no começo do ministério eu comecei a ofertar aquilo que alguns já conhecem aqui, que é a oferta do Cordeiro. Estava fazendo pelo menos 4 no ano. Aí veio pandemia. Eu vi um monte de gente perdendo emprego, sendo mandada embora. Gente que trabalhava comigo. Meu setor de 12 pessoas caiu para 4. E chegou um comunicado que os líderes seriam os primeiros a ser mandados embora. Eu era um deles. Quando chegou o comunicado, pensa era em 3 líderes. Pensa em 2 que entrou em desespero. Eu fiquei tranquilo, porque eu já adorava a Deus com ofertas. Se me mandarem embora, Deus abre coisa melhor. No meio da pandemia, alguns foram embora. Eu fiquei. Menina, mas como que você ficou? Já estava certo para ser mandado embora, teu nome estava lá. Deus é Deus. Mas o que você fez diferente? Tem um monte de crente que foi mandado embora. Só aqui, Adorar a Deus não é só com palavra, não é só com louvores, não é só com cânticos. A gente adora a Deus com dízimos e ofertas. Vai chegar no momento que essa oferta que está continuamente diante da face de Deus vai falar: Senhor, é agora, ajuda ele. Só que o reino de Deus é como o semeador que saiu para semear. Quando você faz isso, é uma semente que cai numa terra fértil. Aí eu te pergunto, você lançou a semente na terra, ela já nasce e dá fruto? Não. É um processo, às vezes demora. Então o reino de Deus você semeia hoje para colher lá na frente. Você adora hoje para Deus te livrar amanhã. Você semeia hoje, que amanhã você vai colher. Por isso que você não pode fazer com intenção. Você tem que fazer para adorar. Você tem que fazer por adoração. Esse homem entendeu isso. Recebeu revelações lindas de Deus. Porém, como ele era homem, ele caiu no meio do caminho. Mas Deus o restaurou. Nós podemos cair no meio do caminho, mas enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo vai estar aqui. Nós podemos ser restaurados por Deus. E eu preciso começar a usar chaves, porque às vezes a minha semeadura vai ser tão grande que na hora da colheita eu não vou conseguir colher sozinho. A Bíblia fala que a bênção que está sobre a minha vida vai passar para as minhas gerações. Por quê? Porque eu estou semeando. Então é um mistério, é uma chave. Por que eu estou falando isso? Nós vamos cear agora. Vou falar aqui, primeira visão da irmã Elaci. Fala na ordem que aconteceu. Primeiro, vou resumir aqui que o negócio é grande. Ela viu um local muito grande, com uma cerca em volta, arame farpado, uma cerca em volta. E tinha uma porta muito grande, gigante, enorme. E essa porta estava fechada. A porta estava fechada. E havia um cadeado nessa porta. Então imagina aqui esse tapete, que seria o local, cercado com arame farpado. E vão botar uma porta aqui muito grande. E a porta era muito maior do que a altura da cerca. Não tinha uma compensação, a porta era gigante. A irmã ela via poucas pessoas dentro aqui do cercado. Ela estava dentro, eu também. E o cadeado por lá de fora. E uma chave que estava na mão dela, que ela passava para minha mão. Resumindo, ela viu isso.
Aí depois, acho que deu alguns dias, o Fábio teve a visão, uma bomba estourava aqui no bairro, pessoas ficavam muito feridas, resumindo, né? E aqui a igreja é como se fosse um hospital de campanha. Então as pessoas vinham para cá buscar ajuda. Muitas pessoas vinham para cá buscar ajuda. E hoje, Deus me deu um sonho. Eu estava na igreja e Ele mandava eu ungir as pessoas. Eu falava assim, mas como que eu vou ungir durante o culto? Não dá tempo. Ele falou, comece a ungir as pessoas. Mas Senhor, são 1000 pessoas, como que eu vou ungir os 1000? Ele começa a ungir. Aí eu começava, pegava o óleo, ia ungindo os 1000. Depois aparecia mais 500. 1.500 pessoas sendo ungidas. Mas começava primeiro com 1000. Não vou dar a minha interpretação. Eu vou falar o que a irmã Elaci falou. Hoje nós estamos com a porta fechada, mas a porta é muito grande. O cadeado está do lado de fora e a chave está do lado de dentro. Essa porta ela vai se abrir. Eu não sei se é uma explosão do lado de fora que vai fazer estourar o cadeado. Não sei o que vai acontecer. A chave está do lado de dentro. Te falei agora de uma chave. Tem outras chaves. Tem uma que chama oração. Tem uma que chama jejum. Tem chaves, o reino de Deus tem chaves. Tem palavra profética que é declarada, chave. Tem chaves. Mas o cadeado vai se abrir, essa porta vai ser escancarada e uma multidão de pessoas vai entrar. E Deus mostrou hoje que essa multidão que vai entrar, primeiro serão 1000 pessoas que precisarão ser ungidas. Então é um dom casando com o outro, para a gente entender. A irmã Elaci falou, a porta está prestes a se abrir. Deus já nos deu a chave. Agora nós precisamos usar a chave. Pô, mas o cadeado está do lado de fora, como que você vai abrir? Não tem. E, ó, detalhe, hein? Tudo se discerne através da palavra. Então na Bíblia tem uma explicação quando a porta é fechada do lado de fora. Em que lugar da Bíblia que a porta foi fechada pelo lado de fora? Nós estamos vivendo os dias de Noé. Quando ele entrou na arca com a sua família, a porta foi fechada pelo lado de fora. Nós estamos aqui dentro desse cercado que foi fechado pelo lado de fora. É algo que Deus escolheu, Deus selou e protegeu. Aí tem um tempo da embarcação, tem um tempo da porta se abrir. Quem abre a porta é Deus. Não foi Moisés que arrombou porque ela foi fechada pelo lado de fora. A hora que a porta se abrir, aqui não vai ser Noé, a família e os animais que vão sair, não. São multidões que vão entrar. Deus mostrou. Só que nós precisamos usar as chaves. E algo de interessante, eu vou fazer um convite para você. Convite. Os maiores avivalistas da história da igreja, eles tinham um período, eles tinham uma disciplina. Eles eram disciplinados. Eles tinham uma disciplina com jejum e oração. Nós tentamos colocar aqui o relógio de oração, com você ora num determinado horário, aquilo era uma disciplina, é um treino, muitos não entenderam, mas é uma disciplina. E vão pegar aí um que é pouco conhecido, tal do John Wesley, e outros seguiram o seu exemplo. Ele pegava 2 dias na semana para jejuar, toda semana, durante praticamente a sua vida ministerial toda, ele jejuava 2 dias na semana. Eu não lembro os dias. Eu não lembro se era quinta e sexta, ou se era quarta e sexta. Eu sei que a sexta era 2 dias. Pastor, e o que isso resolveu? Ele jejuar 2 dias, 2 dias só tomando água. 24 horas um dia água, outro dia 24 horas água. O que isso mudou a vida dele?
Só atraiu a unção, que o cara conseguiu ganhar a Inglaterra inteira para Jesus na época dele, fechou bar, fechou prostíbulo e abriu um monte de igreja. Só isso. Unção. Atraiu a presença de Deus. Pô, mas ele jejuar 2 dias vai atrair a presença de Deus? Não só isso. Todo o dinheiro que chegava na mão dele, ele ofertava ao Senhor. Ele tirava o básico para o sustento da família, um monte de filho, e o resto ia tudo para a obra missionária. Quando ele morreu, quando ele estava ali prestes para morrer, ele estava com alguns dólares no bolso, vamos assim falar. E uma das lamentações dele foi não ter dado tempo dele pegar aqueles dólares e ofertar na obra missionária de Deus. Porque as nossas ofertas atraem a presença do Senhor. Mexe poderosamente com o reino de Deus. Então eu vou fazer um convite para você. Tem pessoas que não têm hábito de jejuar, não consegue ficar um dia inteiro só na água, porque jejuar é tirar alimento sólido, tá? Tirar alimento sólido. Tem pessoas que não conseguem ficar 3 dias. O apóstolo Paulo, quando começou o ministério, ele ofertou um jejum de 3 dias sem botar nada na boca. Salomão, quando vai começar o reino, ele oferta 1000 holocaustos. Então, quando eu quero dar uma reviravolta na minha vida, quando eu quero que a minha história seja reescrita, quando eu quero um novo recomeço, eu oferto dinheiro, jejum, tempo de oração. Eu assumo um compromisso novo com Deus. Então, o convite é para quê? De agora até o final do ano, ou tudo isso, pastor, é tudo isso, nós venhamos a começar a fazer 2 dias de jejum toda semana. 2 dias. Pode ser 2 dias seguidos, pode ser 2 dias aleatórios, pode ser segunda e quinta. Nós temos aqui oração e tem o culto da quinta. Pode ser terça e quarta, pode ser segunda e sexta, você escolhe. Pode ser sábado e domingo, não aconselho sábado e domingo não. Mas pode ser se você quiser também. Só que você vai assumir um compromisso com Deus e manter. Ah, pastor, eu não consigo ficar na água, dói a cabeça e não sei o quê. Dói mesmo, dói, faz parte, é normal. Até o corpo acostumar é assim. Mas se você estiver muito fragilizado, faz com água de coco. Água de coco não deixa você sentir dor. Eu fiquei 10 dias tomando água de coco, agora recém, não senti nada. Ainda perde uns quilinhos. Então faz com água e suco pelo menos. É 2 diazinhos, 24 horas. Você não vai nem sentir. Se quiser, almoça num dia, começa o jejum, encerra o jejum no almoço do outro dia, pronto. Na teoria você vai comer nos 2 dias. Aí vai para o outro. A hora que você conseguir acostumar, não, fica 24 horas, meia-noite a meia-noite. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos usar a chave para abrir essa porta. E quando Deus mostrava a chave na mão da Elaci, passando para minha mão, ela está falando. Aqui, o profeta está entregando a chave na mão da igreja. Não é o pastor representa a igreja. E ela representa ali o espírito de profecia. Eu entrego a chave nas vossas mãos. Então nós precisamos mais. Então eu te convido, de agora, a partir de amanhã, até o final do ano, 2 dias de jejum na semana. Escolhe os dias. Quiser começar com um dia, depois mudar, mas pelo menos 2 dias na semana. 2 dias no líquido, ou só na água, ou na água e suco. 2 dias. 2 dias seguidos, 2 dias aleatórios. Porque nós precisamos virar essa chave. Nós precisamos usar essa chave. Porque eu creio que quando a gente usar a chave, não é ela sendo colocada no cadeado. Usar a chave é explodir a bomba lá fora. E a bomba nada mais é do que uma arma espiritual. Então nós precisamos usar as armas para que essa porta se abra, para que os doentes, os necessitados e os feridos cheguem.
Quantas pessoas não estão desviadas da igreja? Quantas pessoas ainda não foram para uma igreja? Nós precisamos usar as armas, porque toda essa cerca que foi construída, toda essa porta que foi colocada enorme, foi feita através de oração e jejum nesse lugar. E agora Deus veio com a chave. Ou seja, está na hora de sair da arca, está na hora da porta da arca se abrir, porque tem mais pessoas que vão entrar. E quando elas entrarem, eu creio que Deus vai fechar de novo, porque vai acabar o tempo e a igreja vai ser arrebatada. E esses que vão entrar, vão subir conosco. A responsabilidade está nas nossas mãos. Amém? Vamos ceiar então. Glória a Jesus.